Várias mulheres a participarem, fazer política e cobrar a aplicabilidade da lei de cotas integralmente. Dias 12 e 13 de setembro de 2015, a gente sabe que não em Angra dos Reis. 100%. E a terceira seria motivar e fortalecer a luta pela reforma política. Nesses 3 pistas, alguém do grupo quer acrescentar alguma coisa? A Inês então vai falar melhor sobre a cota. Bom, gente, nós estamos vivendo um momento de perigo de retrocesso, né? Uma parte da nossa sociedade querendo a volta dos militares, e nós temos que ampliar e consolidar a democracia. E não há consolidação da democracia sem a participação da mulher, que é a maioria da população, a maioria dos eleitores. E mesmo assim nós temos minoria nos espaços de poder. Então a reforma política é essencial, né? Tem lá o projeto de iniciativa popular, CNBB, OAB e tantas outras entidades, né? Que precisam avançar e ir à votação, porque o que foi aprovado foi um engodo. E também a aplicação integral da lei de cotas. Por quê? A lei diz que na hora de formar as nominatas não pode ter menos que 30% de um sexo. No momento é a mulher, mas não quer dizer que será sempre, né? Tem que respeitar 30%. Só que a lei de cota não é só isso. Tem lá também que 5% do fundo partidário tem que ser destinado à formação das mulheres. E isso não é cumprido pelos partidos. A segunda é que, durante os programas de TV, de rádio, não eleitoral, tenha participação da mulher, para que vá criando uma referência de liderança e a importância de ter mulher na política. Então a gente tem que estar também dentro dos partidos. Infelizmente até os partidos de esquerda não estão cumprindo a lei de cota integralmente. Fazem a cota de última hora, somente laçando mulheres, né, que são chamadas, aí, entre aspas, de laranja, para cumprir a cota, mas as outras duas partes, que é formação e de liderança, não é cumprido. Por isso nós colocamos isso aí. Nicolas Volta Redonda, eu estou representando o grupo de partilha número 1. O assunto foi? Assunto como misturar fé e política na prática. Então, mas antes da gente expor o que a gente discutiu, a gente refletiu, eu convido vocês para uma música muito bonita, muito importante, embora eu não a conheça toda, então eu espero que alguns ajudem aí. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Esse representa o conjunto da fé, esse P, o da política. A gente entende que no meio de nossos irmãos, a gente discutiu o seguinte: como a gente poder misturar fé e política sem derrubando o preconceito, muitas vezes visto por muitos, de que isso de repente pode ser algo que não tem nada a ver, que fé e política não se mistura. A gente escuta muito esse discurso, ainda mais nós que acabamos dentro daquilo que a gente milita, dentro daquilo que a gente atua como cristão, a gente escuta isso e a gente percebe muitas vezes irmãos nossos que não compreendem bem isso. Então, para isso a gente fez esse esqueminha, né? Nós iniciamos, que muitos enxergam a política dessa forma. Às vezes nem cristãos não são, né? Que fé é uma coisa, a política é outra. Muitos acham que e misturam de tal forma, né? Muito confusa. Mistura fé e política, não entende que às vezes uma tem um papel, a outra tem outro papel, e muitas vezes
não preciso, né, explicar, porque vocês que aqui estão sabem muito bem disso. Então, a gente fez esse desenho aqui para a gente exemplificar e ilustrar que a fé e a política, elas têm um momento de interseção, que muitas vezes a gente está atuando aqui, mas é algo que a gente, no exercício da nossa fé, a gente aprendeu, a gente refletiu, a gente discutiu aqui nesse momento de interseção, que é esse aqui agora. E muitas vezes a gente vai atuar lá no campo da política através da formação que a gente teve nesses espaços. E muitas vezes pessoas, né, que são muito mais ligadas à fé, o pessoal da fé, às vezes leva para lá também, né, ou a gente mesmo leva para lá, que foi discutido aqui. Mas como a gente tem, né, a gente encontra muito ainda esse tipo de conceito de fé de um lado, político de outro, a gente encontra preconceitos, a gente encontra, às vezes, dificuldade no nosso caminhar. A partir do momento que a gente começar a ocupar os espaços em que o pessoal mais conservador, o pessoal que ainda não tem a visão que a gente tem, e de repente começar a trazer alguns deles para cá, jovens ou não, para participar desse tipo de coisa, a gente vai crescer, a gente vai ter mais êxito naquilo que a gente se propõe a fazer. Vocês aqui rapidinho. Convocar grupos para realizar ações fora da igreja. Espaços como esse nós temos os círculos bíblicos. Ir para a rua, né, nesse caso também. Testemunhar. Estar presente em movimentos. Mostrar participação. Ocupar espaços políticos ou espaços públicos. Levar reflexões sobre fé e política em espaços religiosos. Reorganizar os grupos de fé e política, proporcionar discussões em escolas no âmbito da fé e da política, criar espaços diferenciados, levar o debate sobre fé e política em lugares onde ainda não estão sendo discutidos, proporcionar conhecimento sobre fé e política para as bases, trazer a formação para as bases, responsabilidade com o direito do voto, incentivo à participação política partidária dos cristãos, apoio aos cristãos que buscam a participação política partidária e fazer estudos sobre política. O Lincoln, ele contribuiu com um grupo na reflexão, problematizando algumas questões, e ele começa essa problematização afirmando que o saneamento básico ele precisa ser visto como uma política pública, né? E aí, enquanto política pública, ele é fruto, é resultado de muita luta social, luta política dos movimentos sociais. É um debate de 50 anos que resultou, né, em leis, programas, planos, né, que foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade. Então, o movimento, né, contribuiu com a elaboração dessa política, e aí agora a gente tem um grande desafio de acompanhar e exigir no plano local dos municípios a implementação dessa política. E aí ele aponta também que a política de saneamento básico não é uma questão só de água e esgoto, né, de acesso à água e de canalização do esgoto, mas principalmente inclui a discussão dos resíduos sólidos, né, o tratamento disso, o manejo, né, desses resíduos. E também colocou que essa política é uma política intersetorial, porque, né, na própria discussão do grupo aparecem vários aspectos que têm que ser abordados e que têm que ser compreendido para a gente estar acompanhando essa discussão e exigindo a implementação dela, né? Então, entre os aspectos colocados é a questão ambiental, né, e aí para os ambientes rurais, né, o Código Florestal, a questão da saúde pública, né, o saneamento básico, né, essa política ela tem um impacto muito grande na questão da saúde pública, e a questão da educação, né, e que foi colocado como uma proposta, porque se não se muda a lógica de pensar, né, o processo de saneamento básico, não só como acesso a serviços, mas também a forma como a gente se relaciona com a natureza, a forma de apropriação dos recursos naturais, né, como que a gente cuida desses recursos, a gente não inverte essa lógica de concentração e de exclusão social.
Deixa eu ver mais o que foi colocado. E aí, um dos grandes gargalos que foi apontado é que, dentre essas propostas que a própria política prevê, né, que é água de reuso, solo permeável, captação da água da chuva, energia renovável, são tecnologias que têm um alto custo, né? Então, como que as populações mais carentes, que são as que sofrem com a exclusão, né, que não têm acesso a esse tipo de serviço, uma vez que a água, o saneamento básico ainda nas regiões brasileiras, um serviço de poucos, é um privilégio, como que a gente faz para poder que essas tecnologias elas sejam popularizadas? E aí, algumas pessoas colocaram a importância da participação política nos comitês de bacia, nos comitês de saneamento básico, não só o conselho, né, os conselhos populares como instrumento de acompanhamento e fiscalização, mas também as audiências públicas, os fóruns que estão, né, debatendo essas discussões a nível municipal. E outra questão que foi colocada como proposta é o fortalecimento dos grupos e organizações populares, porque o que a gente percebeu é que a gente fez propostas que já está colocada na política, que já está colocada na lei, mas isso não funciona, né? E muito que está colocado na política, que foi conquista dos movimentos sociais, a gente não tem informação. Se a gente não tem informação, não tem como a gente cobrar, né, e exigir que essa lei, esse programa, ele se efetive. Então, a gente precisa estar nos espaços de controle social, mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar organizado nas bases para estar entrando nesses canais. Sociedade e cidadania. E começamos os trabalhos lendo o texto do Evangelho de Mateus 25, de 31 a 46, em que trata do juízo final. E nós vimos que o texto do Evangelho relata o projeto de vida de Jesus Cristo e que deve ser assumido por todos nós. Então, ser cidadão, quer dizer, a espiritualidade nos move a agir, a fazer o bem no meio do povo, no meio para os cidadãos. E aí a gente colocou duas ações. A primeira ação é organizar a comunidade para que ela seja uma igreja atuante, uma igreja de saída, missionária e envolvida com as políticas públicas. E a outra, utilizar os meios de comunicação sociais para visibilizar de forma coletiva as ações e as necessidades dos cidadãos. Então, se a gente faz isso de uma maneira concreta, a gente está trabalhando a espiritualidade, a cidadania, sem levar em conta a questão da religião, mas da cidadania e espiritualidade. A gente ficou com Igreja e Ecologia, né? A gente teve a ajuda do Névio para reger essa conversa. E a gente começou falando sobre a luta de cada um. A luta de cada um. No meio ambiente, na ecologia, né? E cada um falou um pouquinho sobre como se encanta, como se encantou com o meio ambiente. E em seguida a gente lembrou de toda a dormência que a gente vive, né, na nossa sociedade em relação às lutas, em relação à falta de querer mudar. A gente quer mudança, mas a gente não quer mudar, né? A gente não quer fazer essa mudança acontecer. A gente lembrou também que temos que ser luz em meio a toda essa escuridão, em meio a todo esse tormento. A gente fez uma breve memória também dos povos antigos, né, de como eles exaltavam a natureza, né, de como eles respeitavam a natureza, até por causa da força dela, né? A natureza, a gente vê aí, até por alguns desastres, a força que a natureza tem. Mas às vezes a gente lembra da força que ela tem só no desastre. A gente não percebe toda a beleza que a natureza tem. Em seguida falamos sobre a encíclica do Papa, né? A gente viu como tudo está interligado, né? A economia e sim a ecologia.
tem muita coisa no meio que não adianta, a gente não pode separar, falar que uma coisa é totalmente diferente da outra, não, está tudo interligado. Até como o último grupo veio aqui e falou, né, da junção de fé e política, foi bem bacana o que eles disseram, e a maioria dos assuntos, principalmente tratados aqui no encontro, estão todos muito bem interligados. A gente também falou sobre um texto de Gogó, né, Chaves da leitura do Louvado Seja, né, que também foi bem bacana. Eu também queria trazer uma observação, que a gente teve pouquíssimo tempo para trabalhar, né, porque o nosso amigo Eduardo, o nome dele, ele acabou passando mal, né, a gente teve que socorrer, e foi bem interessante que a gente até brincou, que a gente foi a fundo no tema e cuidou do meio, né, ele veio passar mal, ele tá até no hospital ainda, mas ele vai ficar bem logo. E as nossas pistas de ação, mediante a tudo isso, a ver que meio ambiente não é só uma plantinha, não é só um animalzinho, tem toda uma estrutura envolvida nisso aí, uma estrutura educacional, né? A gente viu que como a mídia é importante, né? Mas às vezes falar da Globo, falar das grandes mídias, às vezes não vê nas pequenas mídias, nas mídias sociais, que é onde a gente pode trabalhar melhor, né? nas pequenas bases. Né? Foi até uma frase de um amigo também, que ele disse que a informação leva à ação, né? E também a nossa segunda sugestão é que a gente tente envolver mais as igrejas, né, nas ações ecológicas. Uma sugestão é colocar no planejamento da igreja de 2016 um curso sobre a encíclica, né, sobre o Louvado Seja, que as pessoas conheçam um pouco mais, debatam sobre o assunto, né, talvez daí venham mais sugestões de ações, né, porque a gente não pode ficar na falância, a gente tem que agir também. Né? A gente tem que orar, mas a gente também tem que envolver a ação, oração, né? Tem todo um envolvimento que às vezes a gente deixa de lado. Nós trabalhamos controle da gestão pública municipal, um tema complexo, um tema que nos levou a várias vertentes, mas que, como pista, nós colocamos 3 pistas aqui. Tenho certeza que de repente em outras realidades vão aparecer outras pistas, né? Vão aparecer inúmeras pistas, não falta pista para nós trabalhar nesse controle social. A primeira seria voltar para as bases, articular outras forças para organizar o controle social. O que quer dizer isso? As nossas bases, temos que reunir os nossos movimentos, nas nossas comunidades, não tentar fazer um trabalho sozinho. Não tentar ir, vamos visitar a Câmara, vamos ir nos conselhos, ter participações nesses lugares públicos sozinho. Né? E correr o risco de, às vezes, e nós já tivemos casos, por exemplo, no nosso município, de pessoas que se venderam, de pessoas que negociaram o próprio movimento. Então é importantíssimo juntar força, como o Frei falou aqui ontem, né? Essa história de apagar o fogo sozinho, não. Vamos tentar conscientizar as pessoas, mobilizar, ir em conjunto, fazer o trabalho em conjunto. A segunda pista é preparar essas pessoas para assumir o papel de controlador social na Câmara, nos conselhos municipais, no Conselho Tutelar, porque não adianta ir para esses lugares com a cara e com a coragem. Né? A gente sabe, por exemplo, quem aqui, algumas pessoas aqui, se não a maioria, já participou de uma conferência. Por exemplo, quando se fala na parte financeira da conferência, tem um monte de termos técnicos, contábeis, um monte de gráficos, um monte de planilhas, que às vezes a gente fica como cara de paisagem. Aí vai lá, vota, sou favorável, aproveita o prefeito. Não é? Então, ou seja, nós precisamos ter consciência do que estamos votando, precisamos estar preparados. Então, ou seja, não adianta tem que ter a boa vontade. Primeiro passo, tem que ter boa vontade, mas precisamos nos preparar.
qualificação. Porque naquele grupo que você está lá reunido, de repente tem uma pessoa ali que, além de se interessar, ela tem um preparo, ela quer te ajudar, ela não vai, mas ela vai te orientar para você fazer uma participação com qualidade. Não adianta só estar lá. Boa vontade é importantíssimo, sem dúvida, mas a gente não pode ficar com cara de paisagem e votar por votar. A terceira pista seria: o candidato que não tiver em sua plataforma de proposta colocado lá que será feita audiência pública, será exigido do poder público uma audiência pública para aprovação do orçamento municipal, do plano plurianual ou da LDO ou da LDA, ele não será um candidato do qual será merecedor do nosso voto. Porque isso está garantido por lei que o orçamento municipal tem que ter audiência pública. E eu não sei, no município de vocês, mas no meu não tem. No meu, a única audiência pública que existe é uma audiência interna dos vereadores, normalmente com o secretário de Fazenda, e aí ele explica tudo lá, está resolvido, e vamos votar a favor. Qual município? Não há discussão. Qual município? 3 Ilhas. Então, eu não sei, talvez o município de vocês já estejam fazendo audiência pública. Eu tenho sabido mais para ele. Eu sou meu conselheiro do Tá, mas essa seria uma... A nossa foi muito proveitosa, até porque a gente fez uma boa partilha de como foram as conferências, né, nos municípios, então deu para a gente ter um panorama bem legal de como que a juventude está se organizando dentro dos municípios, né? A gente pode ver que tem municípios que está bastante adiantado na discussão, que conseguiu construir uma conferência bem participativa, outros ainda têm uma interferência muito forte do governo, que tem, né, dificultado um pouco o desenvolvimento, outros municípios ainda começando na discussão, ainda bem inexperientes, a coisa começando a caminhar. E diante das pautas que foram tiradas, né, dentro das conferências e também na nossa conversa, a gente saiu com algumas pistas de ação. A primeira foi a questão do fortalecimento das nossas bases, das instituições de organização de juventude, o fortalecimento do diálogo de uma instituição com a outra, na verdade, que a gente vê que a gente tem muitas pautas em comuns e às vezes cada instituição fica, né, nas suas lutas, os movimentos nas suas lutas, e esse diálogo a gente entende que precisa ser fortalecido, né, tanto para ampliar as pautas como também para fortalecer. Ampliação da participação do movimento Fé e Política dentro das dioceses. A gente entendeu que, enquanto juventude, a nossa participação ainda é mínima dentro dos movimentos Fé e Política dentro das nossas dioceses, né? Então a gente entende que a gente tem que ter uma maior participação. Fortalecer e articular os movimentos estudantis, né? Isso saiu como pauta nas conferências de mais de um município, né? Que os greves estudantis estão enfraquecidos, em lugares que antes eram grandes forças, hoje já, né, estão bem enfraquecidos, outros precisam ser articulados. Então a gente entendeu que fortalecendo esses movimentos, os greves estudantis, a gente vai ter mais uma força de representação. A gente pensa também na questão dos jovens que hoje estão dentro dos debates, vão participar das conferências, né, se interessam, mas que não têm representatividade, não estão dentro de nenhuma instituição, de nenhum movimento. Então, saiu como uma das pistas de pensar em mecanismos de representatividades locais, que seria representatividade de bairro, representatividade de base, para que esses jovens eles comecem a ter também um coletivo, né, deixem de ser um jovem individual e passem a fazer parte e representar um coletivo, já que por algum motivo ele ainda não está dentro de nenhum movimento, né, ou porque não se identificou ou porque ainda não conhece. Então seria uma saída. Foi também pensado, né, dos jovens que entram, né, nos espaços de representação e depois eles acabam saindo ou não dão continuidade no segmento. E aí foi pensado no tripé: cativar, instruir e delegar, né, que seria uma maneira de manter os jovens dentro desses espaços, né, quando você consegue cativá-lo, né, consegue conhecer, apresentar o trabalho, instruí-lo e depois sim delegá-lo, né, dentro desses espaços de representação política. Basicamente isso. Alguém quer complementar? 13 de setembro.